E se calhar íamos por caminhos que não gostamos tanto, mas no final de tudo, se nós não formos felizes, pá, acho que o dinheiro pode contribuir um bocadinho para isso, mas acho que ter 65 mil pessoas a gritarem o teu nome, a elegerem-te quase como imortal, 65 não, os 6 milhões de adeptos que o Benfica tem, elegerem o Maxi como um dos imortais, como um dos capitães e levarem-no quase ao céu, apesar das limitações que ele tem enquanto jogador, mas pela atitude que ele sempre mostrou ao serviço do Benfica, eu acho que isso não tem preço. Sinceramente, acho que isso não tem Sim, lá preço. está. Tu estavas a falar de ti, só que a dimensão da decisão do Maxi, como a dimensão da decisão do Jorge Jesus, Claro, epá, é de uma dimensão percebo, brutal. Afinal. eu percebo e respeito aquilo que eles, as decisões que eles tomaram, e percebo que eles são profissionais. Só que se fosse eu na pele deles, eu acho que teria outra postura. Mas pronto, isto sou benfiquista, portanto. Eu também teria, sim, também teria outra postura, sem dúvida. Epá, uma coisa é perguntarem: epá, tu eras capaz de trabalhar no Sporting ou no Porto? Pá, eu diria-te que sim. Se o Benfica Pois, não. eu também digo Se que o sim. Benfica. Pá, e tu, claro, tu percebes isso melhor que ninguém. Sim, Pá, pois é. se eu não tiver ofertas do Benfica e se me oferecerem, eu respeito a instituição Porto e a instituição Sporting. Não tenho qualquer problema em trabalhar para eles. Agora não me pensem, é que eu gosto tanto de trabalhar lá como gostaria de trabalhar no Benfica, que é o meu clube desde que eu me lembro. Claro, claro, mas por exemplo, eu também quando jogo contra o Benfica não. Também são escalões de formação, também não é. Desenhar futebol 7. Sim, Também, pá, eu quero ganhar muito ao Benfica porque quero ganhar todos os jogos, entendes? Não? claro, mas isso é a tua profissão, é diferente. Ah, Sim. Olha, esta e parte aí, foi muito bonita. Tens que me deixar pôr isto no podcast. O quê? Mas já, Do continua, Daniel, sim. continua. Estavas a ir bem. Estava a dizer que sim, mesmo sendo o Benfica, pá, quer ganhar o jogo, também quer demonstrar trabalho e qualidade da equipa. Estás? Ainda por cima o Benfica, que é o jogo mais difícil, é claro, sempre bom poder ter algum sucesso. Mas não deixa de ser o meu clube e não deixo de querer que aqueles miúdos tenham também, aqueles miúdos do Benfica também tenham sucesso e que um dia possam crescer e chegar ah, ao Seixal e poderem também partilhar o conhecimentos com outros treinadores e ter algum sucesso no Benfica e poder chegar um dia, que é que eles já desde miúdos já dizem isso, já querem chegar um dia a jogar pelo Sport do Benfica, pela equipa A, pela equipa de séniores. E eu isso também desejo sempre sucesso, nunca, como sendo o meu clube, também tenho mais facilidade em pensar dessa maneira. Mas eu acho onde estou tem que ser profissional, também tem que ser um gajo de voto, estás a ver, que respeito bem de onde estou, exato. porque também é aqui que me dão sustentabilidade na minha profissão, entendes? Claro. A Pá, coisa surgiu naturalmente. e respeito isso e admiro-te bastante por essa postura que tu tens e acho que toda a gente deveria ter essa postura. Sim, sim. Lá está. Pondo no lugar do Jesus, eu não sei, nem acho que ninguém vai saber enquanto o Jesus foi treinador de futebol. No dia em que ele se reformar disto, talvez se saiba melhor a história. Ah, Sim. É o que vai acontecer, na minha opinião. o Jesus, toda a gente sabe, ou pelo menos a maioria sabe, que ele sempre teve um carinho especial pelo Sporting. Ora, o Sporting oferece-lhe mais do que aquilo que ele ganha no Benfica. E tem a oportunidade de ir para o Clube do Coração. Epá, acabou o contrato. Aparentemente queriam que ele fosse embora. O homem fez aquilo que acho que qualquer pessoa faria. Pá, oferecem-te mais e ainda por cima vais para o clube que mais gostas. O que é que vai dizer que não? Sim. Sim, eu percebo a ideia. Eu acho que é a tomada, lá está, nós vamos a falar da tomada de decisão e a dimensão que isto tem. Isto tomou proporções gigantescas. Isto que aconteceu, tomou proporções gigantescas. E eu acho que aí também prolifera um bocadinho também a personalidade dele e ele querer ser o centro das Sim, atenções, que ele é um bocado sim, assim. sim. Até nem é preciso ver as notícias, basta conhecê-lo. Eu por acaso já tive, não vou dizer prazer, porque acho que é um gajo um bocado limitado,
do conhecer até socialmente. Mas coisas ligeiras. E deu para perceber que ele é um gajo que gosta de ser um bocado o centro das atenções e gosta de se fazer-se notar. E ele sabia a dimensão disto. Isto tem uma grande dimensão. O Benfica era bicampeão, era uma equipa que estava completamente a dominar a hegemonia do campeonato português. O Benfica voltou a ser aquela equipa a dominar o paradigma do futebol português. E ele mudar-se para o Sporting, com o Bruno Carvalho como presidente, com o Sporting a crescer. Isto tem uma dimensão gigantesca. E ele sabia disso. Apesar de ser o clube dele, e apesar do pai dele, etc., acho que isto ele teve noção da dimensão que isto ia ter. Isto teve proporções enormes. E pronto, eu acho que ele abdicou do passado todo que teve, e aproveitou-se de algumas declarações que sempre disse. Eu sempre achei que ele estava a fazer a cama dele para um dia poder sair e sair para outro grande português. Acho que ele tinha a noção que queria fazer isto, criar esta dimensão enorme no âmbito nacional e tal. É um bocado a moda dele, e também pode acontecer para o ano ou daqui a 2 anos ir para o Porto. Não é nada que me estranhe também. Eu acredito que o ego dele tenha jogado bastante na decisão, mas eu acho. Não invalida que ele também tenha ido para o Sporting por amor ou por carinho ao clube. Mas mais do que a decisão dele ter mudado, acho que é menos razoável é a atitude dele ou a postura dele em semanas e em meses seguintes dessa jogada. Sim, mas isso já é ele enquanto pessoa. É algo que extravase o Jesus profissional. Ele sim, enquanto pessoa é assim. Tu vês isso em É todos os treinadores. Quer ser o centro das atenções. Pá, imagina, pelo aquilo que nós já conhecemos e nos é dado a conhecer, imagina que tinha sido o Rio Vitória para o Sporting, tinha tido um trajeto, vá lá, semelhante àquele que o Jesus teve no Benfica, mas que depois o Benfica lhe oferecia mais e dava a oportunidade do Rio Vitória ir pelo clube que ele sempre gostou. Só que o Rio Vitória, sendo a pessoa que é, provavelmente nem aceitaria isso. Ou se aceitasse, faria isso de uma forma mais ligeira, mais sem ferir tantas suscetibilidades. É que o Jesus veio e basicamente anda sempre a falar do Benfica. Sempre a falar do Benfica. É uma situação complicada. Quem procura o protagonismo é que faz uma mudança dessas. Concordo. Eu pensando bem, acho que outra pessoa com outro tipo de personalidade naquela situação, mesmo que fosse o do seu coração, acho que poderia voltar ou poderia ir para logo automaticamente. Ficava, não digo um ano, mas algum tempo fora e depois iria ingressar nesse clube. A semelhança daquilo que fez o Fernando Santos, por exemplo, que foi em alturas diferentes. Sim, lá está, de guardar um bocadinho, fazer o luto, do final da relação. Eu nem acho que seja muito que por aí, mas não critico tanto por isso. Ele poderia ter mudado para o Sporting, mas continuando a respeitar o clube onde esteve 6 anos, porque houve coisas que ele já disse, mesmo meses depois de ter ido para o Sporting. Pronto, tanta falta ao respeito ao clube como ao próprio Rio Vitória, que nem tem, nem teve qualquer envolvimento nesse processo, e pronto, mesmo assim, lá está. Extravasou cá para fora. Sim. Foi a personalidade dele. Tu vês isso em todos os treinadores. Em alguns vezes as coisas boas, como consegues ver muitas vezes no Rio Vitória, mas obviamente que o treinador do Benfica não é o único que tem boa personalidade, como vês coisas más. Que vias também no Lopetegui, por exemplo, e pronto. Não há de ser o único, de certeza. Parecia que eu não conseguia imaginar mais ninguém a treinar o Benfica senão o Jorge Jesus. Eu também não. Por exemplo, as declarações do Ricardo Araújo Pereira na altura foram um bocado nesse aspecto. Parece que ele não conseguia imaginar mais ninguém a mandar no Benfica ou a ser o treinador principal, a não ser o Jorge Jesus. E tu imaginares o teu treinador, o teu tudo, neste caso, a pessoa que sempre comandou o Benfica nestes últimos anos, o Benfica cresceu tanto e teve uma dimensão
europeia, foi para o outro lado, foi para o lado supostamente do inimigo, o outro lado da barreira. Entendes? Isso também mexeu muito foi um bocado também por esse aspecto. Eu, por exemplo, eu não consegui imaginar ninguém e ver aquele futebol do Benfica tão dinâmico, no Estádio da Luz, que nunca tinha visto nada assim. Eu, desde que me lembro, eu vou ao Estádio da Luz desde 2003 e nunca vi o Benfica a jogar tão bem desde o Jorge Jesus. E tu imaginares e pensares que isso podia voltar outra vez, faz-te uma certa confusão e era um bocado também por aí. Sim, é normal. É um Também momento. tu já não estavas habituado a veres um treinador no Benfica durante 2 anos, quanto mais durante 6. É normal que ao fim de 6 anos com o Sim, pode Jorge ser. Jesus fosse difícil habituar-te a Claro, e depois ainda por cima, a outra com dois situação anos no seguidos clube. a ganhar, 2 anos seguidos a ganhar é difícil Bem, vamos agora estar a para o gravar. jogo com a Académica. Rui, Força. queres começar? Queres distribuir Sim. algumas bufetadas pelo Eliseu? Não, isto do Eliseu já é pena, porque o Eliseu, epá, é aquilo que eu tenho vindo É a melhor do dizer, que é aquilo pena. que o pintam. Não, é que pronto, ele não é muitas vezes aquele cepalhão que toda a gente diz que ele é, mas pronto, é sempre ali uma bomba à espera que rebente a qualquer momento. E é um jogador que tem muitas falhas e a qualquer momento pode falhar, como aconteceu nestes 2 últimos jogos, e depois aconteceu aquilo. Pronto. É pena, como eu digo, é pena porque ele é bom rapaz e eu gostava mesmo que ele fosse melhor jogador do que aquilo que é. Só que acho que temos que tomar uma decisão, porque acho que não podemos continuar com o Eliseu sempre a titular, porque apesar de um campeonato em jogo mais fácil de dar algumas garantias, é complicado quando às vezes ele comete erros tão básicos e depois nos custam tão caro. Felizmente acabou por não custar tão caro como deu até transparecer durante grande parte do jogo, porque depois demos a volta a muito custo. Mas pronto, estes são erros que não podem acontecer porque num nível maior Sim. provavelmente não íamos dar a volta e já seria outra história e eu já estaríamos em segundo e nós estaríamos em primeiro. Mais ou menos isto sobre o Eliseu. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre o Não, sim, Eliseu. A concordo. titularidade dele, acho que quanto à Sim. titularidade dele, ainda pesa muito o fator experiência. Sim, eu queria falar disso. Eu acho que muitas vezes há partes e momentos no futebol, situações que nós não reparamos. E do Eliseu, por mais que tudo é um jogador super experiente, é um jogador que percebe bem o campo, quando percebe bem os momentos do jogo. Mas sim, depois tem algumas limitações. Por exemplo, eu acabei agora de elogiar ao nível da experiência do campo e da experiência em alguns momentos, assim, em algumas situações. Por exemplo, um jogador que alivia a bola com algum espaço ao central é difícil, não é? Ele vai aliviar, ainda por cima o corredor central estava vazio, com os jogadores do Benfica a recuperar defensivamente. É um bocadinho difícil de aceitar esse tipo de decisão e esse corte. Havia tanto espaço no corredor, porque não meter a bola para os corredores laterais? E de certeza que não sofrias gol ou sofrias outro cruzamento, que podia surgir gol, mas é um bocado por aí. Acho que tem um pouco de experiência, mas depois tem um pouco de limitação que faz com que ele se torne um jogador não de topo no Benfica, mas um jogador assim, bom jogador, mas que não é um fora de série e não é um grande jogador no Benfica. Sem dúvida que pode ser, não facilmente, porque ele já joga no Benfica há 2 anos, mas é um jogador que possa ser substituído com alguma boa prospeção, talvez com o Grimaldo, talvez surja posteriormente na próxima época outra boa contratação. Eu, na minha opinião, acho que o Eliseu dá garantias ao Rui Vitória. Acho que é muito por aí. Sim, dá. Tem as suas falhas que tem, que já falámos aqui já hoje, já falámos no último podcast quando falámos do gol do Bayern. Uhum. Pá, é verdade que ele, em termos táticos, perde-se quando tem que fechar o interior e perde muitas vezes a frente para o adversário. Foi assim contra o Porto, foi assim contra o Braga, foi assim contra o Bayern, foi agora contra a Académica no lance em que o Marinho simula penalti. Ou seja, é algo que se vem repetindo, mas é um jogador que dá sempre tudo para o Benfica. É um jogador que, apesar das limitações, emprega-se de uma maneira, se calhar como
como o Luizão, por exemplo, faz, tem as suas limitações, mas acima de tudo tenta, a partir da entrega e da garra, tenta exibir as suas virtudes, é o que o Eliseu faz. Agora, se me perguntarem se eu prefiro o tipo de lateral para o Benfica, prefiro. Mas percebo que a meio da época, depois de ter estado parado como o Grimaldo esteve, é complicado vir um defesa esquerdo como ele, que precisa de perceber a forma como o Benfica defende, que não é uma forma fácil de defender para quem não tenha capacidade de entender a forma como o bloco e em particular a linha defensiva do Benfica se movimenta e se organiza. É complicado para ele e dessa forma eu percebo a utilização do Eliseu e dentro dessa lógica percebo que há sempre riscos. Pá, fico lixado quando ele falha, fico. Mas mais friamente percebo o porquê dele jogar e não tenho qualquer problema em dizer que neste momento é o jogador que deve jogar naquela posição, é ele. Concordo, sim. Também para mim, se eu tiver que escolher a primeira escolha, vai ser o Eliseu. Esse espírito e essa garra que falaste tem sido um fator bastante importante na equipa, nos jogos que temos feito. Sim, e o sim. Eliseu contribui bastante para isso. Sim. O Eliseu esteve bem, por exemplo, destacar só o jogo, por exemplo, o jogo que ele faz contra o Zenit em casa, em que toda a gente já estava a adivinhar que o Hulk ia ter muito sucesso num contra um e no corredor, não aconteceu, por exemplo. Ele teve alguns bons jogos. E que nós, por exemplo, contra o Sporting, na segunda volta, jogos grandes, jogos difíceis, jogos com equipas de qualidade, jogos com equipas que têm valores individuais muito fortes, tecnicamente muito fortes, e o Benfica aí com o Eliseu no corredor dele conseguiu sempre ter algum sucesso e alguma qualidade, e isso também é destacar, sem dúvida. Já muita gente cai em cima do Jiménez porque o Jiménez não é aquele tipo de ponta de lança como é o Mitroglou que marca muitos golos. Não é o Jonas, porque não tem a capacidade técnica e a leitura de jogo que o Jonas tem. Pá, tem outras coisas. Há que ser trabalhado. Pá, nós temos que aceitar que nem todos são iguais e cada um tem o seu conjunto de qualidades. E o Eliseu tem as suas. Pá, se são mais, se são menos, é sempre discutível. Se podemos gostar ou não gostar dele, também é discutível. Pá, mas está cá e se está cá tem que ser apoiado como todos os outros. Apontamos os erros e tentamos aqui de alguma forma escalpelizá-los para que eles não se voltem a repetir. Isto se alguém tiver a ouvir com capacidade para alterar essas situações. Sim. Hoje estás mesmo muito romântico o futebol. O Rui já estava, eu vi ali umas fotos que o Rui publicou, menos uma foto, já estava a pensar na próxima época em que o Paulo Fonseca estava com um background, uma bandeira do Benfica, daquelas que é utilizadas entre os centrais. Já me lembro. Não, para o ano não vem. Duvido. Acho que fazes bem ficar mais um ano em Braga. E o Rio Vitória mais um ano cá, com o título de campeão europeu e de campeão nacional. Era bom, era. Assim também seria difícil mantê-lo cá. Sim, já ia para o Chelsea por 15 milhões. Sim. Acontece sempre. Quando alguém ganha em Portugal uma taça europeia, vai quase sempre para o Chelsea, pelo que eu percebi. Sim. Mas por acaso eu estive a pensar, eu acho que nos últimos anos, o Jorge Jesus está cá e temos esta dimensão europeia maior. Este jogo com o Bayern é capaz de ser dos maiores com mais dimensão, certo? A par das finais europeias, não é? Da Liga Europa. Sim. E com o Chelsea também tiveste o quarto final da Liga dos Campeões. Sim, tiveste. Com o Jorge Jesus e com o Barcelona. Sim, é verdade. Com o Koeman também tiveste com o Sim, não, mas estou falando nestes últimos anos, talvez deve ser dos mais importantes, sim. A par do Chelsea. E talvez a meia final da Liga Europa contra a Juventus também foi um jogo rasgadinho. Pelo menos, pá, eu senti que estávamos com os grandes, porque apesar da Juventus estar a jogar na Liga Europa, para mim era uma equipa que tinha facilmente lugar nos 8 melhores equipas da Europa. E aquelas Juventus naquela altura, com o quanto é já nas Juventus há algum tempo e já com aquele modelo
implementada, era uma equipa difícil de contrariar e nós conseguimos fazê-lo. Por isso foi um jogo que me deu bastante gozo, Por apesar acaso de é nem... daqueles jogos que eu ainda penso como é que nós saímos de lá vivos. Mas sim. Sim, sim, pá, mas lá está, tu sentiste que tiveste nas decisões. Se calhar não era um jogo para ter sido jogado sob a égide da Liga Europa, mas sim sob a Liga dos Campeões. Nos oitavos de final, nos quartos de final, sim. É pá, mas foi um jogo que teve muito peso para mim e pá, talvez tenha sido, tudo bem que o Chelsea era aquela equipa, mas nós quando jogámos contra o Chelsea não tinha aquele peso todo, aquela... Fui campeão europeu nesse ano. Sim, eu Sim, sei que foi campeão mas, europeu, também já estava a pensar nisso. Mas sim, mas eu acho que. se calhar não tinha aquela dimensão de epá, é um papão, vamos ser goleados nos 2 jogos. Por isso é que eu estou a falar disso. Eu acho que, por exemplo, o Barcelona na altura em 2006. Sim, quando empatámos 0-0 em casa e perdemos 2-0, não foi fora? Sim, perdemos 2-0 fora, em que o Simão manda uma bola ao poste, assim, Sim, minutos do fim. E o Ronaldinho falha um penalti, o Moreto defende. Acho que é isso. Grande Moreto. É isso, Máquina. grande Moreto. Na Liga dos Campeões era uma máquina. Mas sim, era um bocado por causa disso, eu acho. Eu acho que tem um bocado a ver com a dimensão da equipa com quem estamos a jogar e onde estamos a jogar. Mas regressando, pá, se me permitem, regressando ao jogo de Coimbra, acho que é daqueles jogos que acontecem na ressaca de jogos europeus muito intensos. Mas acho que o Benfica correu pouco. O Benfica correu pouco, não precisava de correr muito, não teve que correr muito. Sim, sim. Pá, a equipa pareceu-me alcançada, letárgica, pouco dinâmica. Pode-se ver isso, por exemplo, nos gráficos da Sport TV, a meio do jogo. A equipa da Académica tinha corrido mais 7 km que a equipa do Benfica, apesar de correr bem e de correr muito serem coisas diferentes, mas notava-se a circulação de bola era muito pausada, não se via movimentações de apoio, não se via movimentações de ruptura, a equipa andava ali num jogo quase circular, de um lado ao outro. Onde havia espaço? Muita gente fora do bloco. Sim, muito. Parecia que andavam a embalar um bebê para o bebê adormecer. E tirando na segunda parte 2 ou 3 passos de ruptura que o Renato mete entre o lateral direito e o central do lado direito da Académica, viu-se, e uma jogada na primeira parte, aquela em que o Pizzi finta o Trigueira e depois escorrega e não consegue dar o melhor seguimento à jogada. Não acho que o Benfica tem feito o golo aí. Acho que o Benfica tem feito o golo aí. A segunda parte era diferente. Era muito mais calma e se calhar tinhas feito muito mais diferente. Seria, mas notou-se a equipa algo cansada, algo passiva. Não queria dizer desinteressada daquele jogo, pode ser uma palavra com uma conotação um bocado negativa, mas acho que se eles preferissem jogar contra o Bayern logo ali, acho que eles tinham preferido jogar contra o Bayern do que jogar contra a Académica. Era um jogo que ia puxar mais por eles. Ali foi uma espécie de serviços mínimos. Calhou bem aquela última bola do Raul, mas poderia ter sido um jogo muito complicado caso não tivéssemos vencido. Se não tivéssemos vencido era complicado. Sim, o Sporting não foi. Talvez o Sporting não tinha ganho 3-1, não sei, isso também depende de muitos fatores. Claro, depende. Sim, depende. Não acredito. Sim, não acredito também. Eu não vi o jogo do Sporting, mas pelo que já fui ouvindo na primeira parte, eles foram a ganhar com aquela bola do Theo sem estarem a jogar. O Mourinho foi melhor na primeira parte, pelo que eu vi. Eu vi o jogo, foi melhor. Lá está. São aquela coisa da justiça no futebol. O Sporting... Acho que foi um bocado assim, foi o Marítimo sempre em cima, entre os 30 e 40, e o Marítimo tem uma bola que quase que faz gol. Acho que com outro guarda-redes. Foi o João Diogo, não foi? Acho que me lembro desse. Lateral direito. Sim, o João Diogo. Logo a seguir o Theo faz aqueles mais um grande gol do Theo, que é
bate sempre em alguém, é sempre muito próximo da baliza, a menos de 2 metros da baliza, mas é gol. E aí o Sporting quase que mata o jogo. Porque E o são 2 Marítimo minutos também. antes. O Marítimo também foi lá jogar o ataque. Ao contrário da Académica. Só em Portugal é quase se vê linhas defensivas com 7 jogadores e depois 3 à frente. Isto é. Não percebo. Sim, mas Apesar de epá, se eles correrem. jogam, desculpa, Rui, Não se correrem. jogam Não, com a continua, continua. estratégia, joga com a estratégia que eles acham que é mais Pois não. ajustada para aquele tipo de jogo. Epá, eu não gosto, acho que pouca gente gosta, mas os pontos é que lhes dão comida no final do mês. Sim, mas é para aquele tipo de jogo, mas e depois nos outros jogos, como é que eles vão atacar? Eles não têm referências ofensivas, eles nem. O problema é que não, a Académica, o problema é que não é só aquele jogo, o problema é que se eles não joguem que vão precisar, agora, por exemplo, eles estão com a Ah, corda na garganta, agora vão precisar sim, de sim. atacar, vão precisar de assumir o jogo. Como é que eles vão assumir se a ideia de jogo deles é bloco baixo e transições? Como é que eles vão, o que é que eles vão fazer quando precisam? O principal movimento da Académica é muito o extremo vem para dentro, o extremo do lado esquerdo, e o Rafa incorpora-se no ataque e vivem muito dessas arrancadas do Rafa e das bolas que o Rafa pode pôr na área. Foi assim contra o Aroca, o gol da Académica surge de uma incursão pela esquerda também, não me lembro se foi o Rafa, mas houve outras ocasiões em que o Rafa se disponibilizava prontamente para sair rapidamente para fazer transição, e o jogo da Académica depende muito disso. Mas isso também tem a ver com as opções que os treinadores têm. Eu, eu olho para um jogador como o Pedro Nuno, que me pareceu, não só deste jogo, mas de outros que eu tenho visto da Académica, ser um jogador com alguma qualidade para jogar com a bola no pé, para um jogo mais pausado, para um jogo diferente, nem a ser mais positivo ou mais atrativo para os adeptos, mas mesmo para a equipa dotá-la de mais alguma segurança. E depois vou constatar que o Pedro não é um jogador muito utilizado. É preferível ele jogar com jogadores do perfil do Nuno Piloto ou do Fernando Alexandre, que dentro da utilidade que eles têm, não têm a qualidade para fazer equipas chegar a zonas mais ofensivas que, por exemplo, o Pedro Nuno ou jogadores como o Rui Pedro podem ter. São opções dos treinadores. Uhum. Sim, mas eu acho que o treinador, a ideia de jogo do treinador foi perfeita na primeira parte, que era basicamente queria fechar todos os espaços entre linhas, entre todo o espaço que havia no corredor central era para fechar, e depois era numa jogada em que tivesse mais espaço para poder sair, aproveitar um espaço vazio para poder utilizar um remate ou um cruzamento bem feito para dentro da área mais interior para poder fazer o gol, e resultou. Mas eu concordo com o Rui nesse aspecto, porque tu não consegues abordar nenhum jogo de forma em que tu assumas o jogo e queres ganhar o jogo porque tens de ganhar o jogo porque estás numa situação difícil em que estás a lutar pela manutenção, e quanto à tua ideia de jogo é completamente desenquadrada como uma equipa que tem de fazer pontos e que tem de ganhar jogos. Eu concordo com aquilo que vocês estão a dizer. Só que é aquilo que é a cultura de jogo em Portugal. Sim, é um Não bocado se algumas vê, informações, sim, sim. pá, tu não vês uma equipa, ou melhor, as equipas quando precisam de pontos, em vez de irem à procura deles de atacarem, não. Como precisam de pontos, ainda se resguardam mais, porque pelo menos aquele ponto que já têm quando o jogo começa, então deixa-me agarrá-lo ao máximo, que é para ver se ele não foge. E foi o que aconteceu. Aquilo parece que basicamente foi perfeito. Tudo que o treinador da Académica tinha idealizado estava a acontecer. Mas também, Sim, sinceramente, falando do jogo, acho que o Benfica tentou ali quase como se estivesse a adormecer um bebê, a embalar um bebê, foi como vocês disseram, ali à volta entre o corredor lateral, uma circulação muito, não muito dinâmica, porque também não havia muito espaço, mas uma circulação muito à base das coberturas e de um jogador mais imobilidade, numa desmarcação mais em profundidade e na largura. Não houve, depois houve alguns bons cruzamentos, mas não é nada demais. Os bons cruzamentos que houve deram golo, mas o jogo foi muito à volta disto. Foi o Benfica o tempo todo a circular, a ter bola,
a variar corredor, a jogar nas coberturas, a criar espaço. E a Académica sempre bem fechada, sempre a tentar surgir para o contra-ataque. E o jogo não foi muito mais que isto. Acho que não há muita história. Este jogo não tem muita história. Acho que este jogo é um pouco muito igual desde o início e é um bocadinho ainda mais igual a partir do momento que a Académica faz o gol em que se fecha completamente. E depois também há coisas que eu também não concordo muito no aspecto da Académica. Tu não podes ter um jogador com a qualidade do Marinho que abdica quase de jogar para que todos os lances sejam falta. Não consigo perceber quando um jogador faz isso, em que dá em todos os momentos em que tem bola, em vez de aproveitar um espaço vazio, uma boa recepção, não. Tenta sempre ganhar a falta e depois sempre um bocado mal feito. Não gostei muito desse aspecto. A questão do Trigueira e do guarda-redes perder tempo, isso é uma questão que já é perfeitamente. Sim, isso até o Ederson fez depois quando já estávamos a ganhar. Até fez também no Bessa, quando depois. Sim, também. O Ederson tem feito isso nos jogos quase todos que ganhamos desta forma. O Ederson tem feito isso. Sim, acho que também tem um bocado a ver com a ideia de. Também basicamente é responder da mesma moeda e também para poder segurar o jogo e controlar o jogo de uma maneira mais conclusiva. Mas acaba por ser justo o resultado. A vitória é justa porque só uma equipa é que quis ganhar o jogo. Sim. A outra abordou o jogo de uma maneira só de ganhar um ponto ou 3 vindos do céu. E por isso a vitória acho que é justa. Sim, contra a vitória ser justa não há nada a dizer. Fomos melhores e apesar de ter feito uma grande exibição, mas pronto, os 3 pontos são nossos, apesar da Académica depois ali. Lá está, depois a Académica viu-se a perder e depois já apareceu outra equipa. Sim, parecia uma equipa que já queria ganhar o jogo, já queria. Sim. Já criou ali alguns problemas pequenos no fim. E faço até às vezes aquela comparação até aos relacionamentos, que é, tu estás o tempo todo ali, apaixonas, neste caso isso não aconteceu, mas é aquela questão em que o relacionamento parece que morre e estás, deixas cair na rotina, fica só assim. Parece que Mas quando das-te conta que a outra cada metade diz-te, isto não está a funcionar, já não está a dar, começas-te a mexer e queres que aquilo melhore. É um bocado assim, aquilo, apesar de ser uma comparação diferente, acho que a questão de meteu-me um bocado até às vezes, meteu-me um bocado de pena ver a Académica só depois de sofrer o 2-1 naquele papel, parecia que desenfreado, de querer fazer o gol de todas as maneiras, de ser intenso e de logo reagir à perca e querer bola e cruzar e não deixar o Benfica sair a jogar, a sufocar. E eu pensei, então, mas onde é que está esta equipa? Não podia ter feito menos de 20 minutos disto durante o jogo todo, não teria um bocadinho mais de sucesso? Digo eu. Ou teria feito um gol de maneira. É complicado quando nestes jogos não marcas logo de início. Então, se ainda por cima sofremos, se outra equipa se vê a ganhar, mantém-se nesse nível. Acho que apesar de eles estarem a defender com muita gente, havia ali espaço para explorar. Havia espaço, havia. Só que nós também, é como vocês disseram, a equipa não estava assim muito. Pronto, falando assim um bocado mais coisa, não estava assim muito para aí virada. Estávamos muito lentos, a trocar. Começámos com os extremos muito abertos, depois fomos trocando, depois os extremos vinham para dentro, os laterais ficavam cá atrás, depois a construir, nós tínhamos 2 meios a construir em cima da linha de meio campo, quando podiam ser ainda os defesas centrais a levar, e logo aí eram menos 2 jogadores a participar ali na construção, no bloco lá dentro. Depois fomos... Só o Mitroglou estava mais penetrado, vá. Sim, o Jonas tinha marcações individuais, quando pisava algum determinado espaço, até às vezes eram 2 a caírem nele, e para ele foi complicado. Depois o Pizzi para mim até acho que foi, até ser substituível, o melhor jogador do Benfica. Acho que foi o único que tentou procurar outras soluções, que deu sempre linhas de passe, apesar de ter falhado aquele gol, porque ele não pode nunca falhar aquilo, mas pronto. Tirando isso, foi o jogador que conseguiu dar mais soluções, que procurou muito espaço, que saiu da posição, tentou desequilibrar. E depois foi substituído, foi uma coisa que eu não percebi, a substituição, mas pronto, que acabou por correr bem depois para a frente, mas pronto, lá está, foi muito barato, muito a 10 à hora, o Gaeta não parece que até já está lesionado, não parece estar em grandes condições de jogar, e foi um jogo onde se notou mais uma vez isso. Acho que vai acabar por jogar. Não sei. Na quarta, pelo menos hoje. É só o jogo é que diz, mas o jogo tem sempre uma notícia negativa sobre o Benfica, por isso não me choca nada. Mas também são sempre melhor informados sobre o Benfica. Sim, são aqueles que acertam mais sobre a realidade do Benfica. Tiram menos barra à parede. Sim.
Eu Sim, não por exemplo, em sei. relação àquela situação do Matites, por exemplo, na altura, quando o Benfica ganha 2-0 ao Porto, também tinham razão em relação a isso. Por isso. Sim, eles sabem muita coisa. O que é pena. Mas pronto. E depois, Sim, eu quem é depois, que... sem força, força. Não, agora estava também a tentar a ideia com quem é que encaixava no sistema, já que o Jonas não joga, pronto, vai jogar o Jiménez, já se percebeu. Acho que o Rui Uhum. Vitória nisso é bastante linear. Agora, sim, deve jogar ou talvez o Salvio ou o próprio Carcela. Não sei. Não sei se ele vai colocar o Jiménez. Tenho algumas dúvidas. Vai ser arma Estou secreta. ali entre o Talisca. Não sei. Meter o Talisca atrás ou então subir o Renato e meter o. Já que se o Gaetan tivesse em condições, eu acredito que o Gaetan fosse para o meio, para o apoio ao Mitroglou e o Carcelo entrasse para a esquerda, com o Pizzi na direita. Agora, se o Gaetan não estiver em condições, já vai ter que mexer ali mais qualquer coisa. Sim, mas acho que o Gaetan vai acabar por jogar. Acho que ele não vai querer perder este jogo. Pois ele não Apesar está disto no. não ser isto. Sim, Sim, apesar de não ser assim, isto não é como eu quero, não é? Não, mas acho que ele vai acabar por jogar, estou com essa ideia. Mas é um feeling, Veremos portanto. quarta-feira. sim, Falta Voltamos assim daqui a tanto. uns dias então. É, sim. sim. Para falar dos penaltis, que nos deram de passagem. O Ederson foi herói e o Talisca marcou a Panenka. Olha que o Talisca é homem para fazer isso. Sim, concordo. É provável. Vamos ver. Então pronto, logo confirmamos as previsões daqui a uns dias. Ok. Então vá, tchau. Tchau.